O Brasil é um país que costuma esquecer grandes ídolos e personagens de sua história em várias áreas da sociedade. Um jogador habilidoso e muito importante das décadas de 60 e 70, participou de grandes times como Botafogo de Garrincha e Santos de Pelé, ambos times que foram base da seleção brasileira bicampeão mundial. Além de craque, foi um jogador rebelde que se formou médico e lutou pela categoria dos jogadores de futebol, conseguindo o que ficou conhecido como a Carta de Alforria, em que os jogadores ficaram livres da tirania dos clubes através da lei do passe livre. Lutou por causas sociais muito antes de Sócrates e exerceu a medicina em paralelo com o futebol profissional. Afonsinho foi um gênio na bola, na medicina e na sociedade e ainda está nativa. É ele o entrevistado de hoje. Nosso imenso prazer, tradição, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes, tua vida está presente, com as cores do Brasil de nossa gente. Na estrada dos louros, no facho de luz, tua estrela solitária se fundou. O Botafogo, nos últimos tempos aí, veio numa evolução assim incrível, né? Ele saiu da Série B numa fase tão ruim, tão triste para os botafoguenses. Em 3 anos, ele chegou ao topo do Brasil e ao topo da América do Sul. O Botafogo, junto com o Santos na década de 60, eram a base da seleção brasileira, né? Junto com o Palmeiras também. Meu Palmeiras também tinha um time bom na época que fazia frente esses dois aí. Mas, indiscutivelmente, quando esses dois estavam no auge, a seleção ganhou tudo. Basta dizer que os dois maiores jogadores, para mim, que foram Pelé e Garrincha, quando jogaram juntos, nunca perderam, né? A seleção nunca perdeu com esses dois jogadores juntos. E nós hoje vamos falar com um personagem, exatamente o personagem que conviveu com essas duas feras, né? E que, obviamente, tem uma vida impressionantemente diferente de todo mundo, né? Porque além de ter sido um grande jogador da década de 60, 70 e até um pouquinho de 80, né? Foi também um médico, né? E muito antes até do Dr. Sócrates, até muito antes do Dr. Tostão, né? Então ele já na época fazia, enfim, as duas coisas com maestria. Eu tenho aqui hoje o nosso convidado, que é o Afonso Celso Garcia Reis, o famoso Afonsinho. Eu, quando era garoto, eu acompanhava os jogos do Botafogo, porque eu gostava, né, de ver, né, aquelas feras. E, como eu disse para vocês, era metade da seleção brasileira, né? Boa noite, doutor Afonsinho. Como é que o senhor está? Muito obrigado por ter atendido meu convite, né? Que um simples mortal, apenas seu fã, falar com uma fera dessas aí, realmente para mim é um motivo de muita honra. Você tá bom? Bom, boa noite a você e a todos que nos acompanham, né? É um prazer sempre trocar essas ideias aí da nossa atividade preferida do esporte, do futebol, né? Sempre, cada vez no momento, sempre se transformando e tal, através do tempo. Vocês viram aí na Vamos juntos. nossa introdução desse vídeo, já o hino do Botafogo e os lances aí do nosso Afonsinho. A garotada aí mais nova, né, mais jovem, que só sabe que o Brasil tem 5 estrelas ali, né? E aquelas 5 estrelas foram conquistadas por grandes craques. Eu não tenho a camisa do Botafogo, mas eu estou com uma polo aqui preto e branca para homenagear. E eu homenagear meus amigos, eu tenho queridos amigos, realmente, um mora aí no Rio, outro que estudou comigo na faculdade, que são botafoguenses doentes. A gente fazia um bullying com eles, né? Mas hoje eles são realmente... Eu torci por eles, por serem queridos amigos e por ter uma simpatia pelo Botafogo, né, Afonso? Então, eu quero que você fale sobre você, a tua carreira de futebol, como é que começou,
Você começou diretamente no Botafogo, você jogou Garrincha, né? Mesmo no final de carreira, você chegou a jogar com o Garrincha, depois você jogou no Santos, Pelé. Então você só jogou com os melhores, né? Então, e eu sei que você jogava muita bola também, então imagina como era o negócio. Conta um pouquinho a tua história aí de futebol, depois a gente vai para a vida profissional. Bom, passando do quintal, da rua, das peladas do bairro, para o campeonato vaziano e para o amador do 15 de Jaú, isso em Jaú, né? Eu nasci em São Paulo, na capital, mas eu fui criado a infância em Marília e a adolescência em Jaú. Então, aos 15 anos, eu passei para o amador do 15 de Jaú e passei a jogar, a ser aproveitado no time profissional, né? A partir dos 15 anos, e na condição de amador que a legislação permitia, não sei se até hoje, que os clubes podiam jogar com até 4 inscritos amadores, né? Porque o próprio amador já tinha inscrição na CBD da época. Bom, mas aí joguei 2 anos ali no 15 de Jaú, e mesmo sem o chamado contrato de gaveta, né, que era um artifício que os clubes usavam, quer dizer, o jogador jogava como amador, mas eles já faziam assinar um contrato que deixava reservado e registrava no momento que fosse necessário para não perder o jogador. Mas nessa condição eu fui para o Botafogo, no Rio, né? E comecei lá em janeiro de 65, fazendo testes e tal. E como eu estava explicando, o calendário naquela época, o ano começava com excursões dos times que tinham, né, mais procura, viajavam aí pelo mundo, os times, né, da primeira divisão. Então o Botafogo viajou e tinha ficado ali treinando na primeira parte dos treinamentos ali com os chamados juvenis, o Manga no gol, o Quarentinha, o Zagallo, entre alguns outros aspirantes, e o Garrincha, né? O Manga estava se recuperando de uma contusão e depois de uma semana viajou para encontrar o time lá fora. O Zagallo estava tentando voltar, tinha anunciado que ia parar, mas tentou voltar e em seguida parou de vez. E uma coisa que eu só fui entender mais tarde era um clima pesado que havia assim no clube, porque o Nilton Santos, depois de anunciar uma vez ou outra que ia parar, que já estava com uma certa idade, ele parou no final de 64 e ficou aquele mal-estar e tal, que eu só fui entender depois, quando ele regressou já com outra função, né? Porque o clube nunca queria, ele tinha anunciado que ia parar uns 2 ou 3 anos, mas sempre o pessoal continuava renovando, porque Nilton Santos é o nome mais ligado, que tem mais relação com o Botafogo. Eu costumo dizer que se você olha a estrela do Botafogo, está lá a fisionomia do Nilton Santos, né? Um jogador que só jogou profissionalmente no Botafogo e na seleção brasileira. Então é um símbolo maior como jogador do clube, né? E foi aí que eu fiquei conhecendo e convivendo algum tempo com essas pessoas, e foi o meu começo no Botafogo. Em seguida eu né, fui aprovado, e em seguida eu voltei para ficar. E o Jairzinho foi assim. Contemporâneo, o Jairzinho, campeão da Copa de 70, né? O Roberto, o Rogério, é uma outra geração. Você falou Zagallo, Nilton Santos, quer dizer, todos campeões do mundo, 50 e 62, que você já pegou no final da carreira, Garrincha, né? Didi, não sei se chegou a jogar com o Didi também, ou chegou a pegar ele finzinho. Não,
Não, o Didi nesse período, começo de 65, ele passou pelo clube, voltando do Real Madrid e indo para o Peru, onde ele foi Depois virou treinar, treinador do Peru. né? Então passou a ser, eu conheci de passagem o Didi, e como disse, o Nilton tinha parado em dezembro de 64, né? E o Quarentinha também, que eu não falei, que era uma coisa assim que nunca saiu mais da minha memória, porque tinha os bate-bolas ali, antes de começar, e depois, no intervalo do treino, o Manga gostava muito de ficar batendo bola, e o Quarentinha era um canhão, né? Batia no muro lá da arquibancada, parecia que ia acabar o mundo. Bom, aquele barulhão. Nunca mais esqueci. Depois acompanhei também o Torres Quarentinha foi no final. Quando contemporâneo? ele teve O Carlos Alberto Torres estava no Botafogo ou já tinha ido para o Santos? O Carlos Alberto Torres. Não, o Carlos Alberto Torres, ele. Não sei se já tinha ido, mas a origem dele é o Ok. Fluminense. Depois é que ele voltou para o Botafogo. A origem dele era o Fluminense. E Depois ele agora foi eu para queria de você, como é que você foi parar no Santos de Pelé? Então, aí depois daquela situação toda, da conquista do passe livre, então eu fiquei, né, acabando o contrato, mudando de clube, e numa dessas ocasiões, o Ramiro, aquele antigo jogador do Santos, que morava no Rio e era o representante do Santos no Rio, me procurou. Antes eles tinham pensado em me levar, quando eu estava em litígio com o Botafogo, eles tinham pensado em me levar, e eu aceitava até por empréstimo, né? Mas foi esse período que no Botafogo eu nem jogava e estava proibido de treinar, e nem ia nem para frente nem para trás, quer dizer, um impasse. Então, eles não consentiram, não entraram em acordo, e só depois, quando eu conquistei o passe, é que, né, depois de ter passado pelo Olaria e pelo Vasco, eu fui para o Santos. Que ano foi isso? E foi o Santos 72, né? Por volta de... meu período no Botafogo foi de 65 a 70, né? Aí fui num campeonato de 70, ou não sei se de 69 ainda, emprestado já, o negócio não ia nem para frente nem para trás. Eu acabei emprestado meio como castigo para o Olaria, e que ao invés de castigo foi uma redenção para mim. O Olaria fez uma grande campanha, eu me destaquei e tal. Depois, com a conquista do passe, eu fui para o Vasco, Essa é uma antes de ir pergunta para o que a gente Santos. precisa fazer para as novas gerações, né? Infelizmente, a geração atual não está vendo uma seleção, né, daquelas que a gente viu. A gente sempre teve alguém diferente. A de 94, Romário, a de 2002, Ronaldo Fernando Gaúcho, Bebeto. Quer dizer, a gente sempre teve pessoas diferentes. Você conviveu com as gerações um pouquinho antes. Como é que era jogar com esses dois, Garrincha e Pelé? Para quem nunca ouviu, para quem ainda duvida que esses caras foram monstros e maiores do que todos que estão aí hoje, como é que foi? O que você conta? Você foi testemunha ocular, né? Bom, com o Garrincha foi uma coisa assim para mim muito muito particular, né? Porque nesse período que eu fui fazer teste, como eu tinha dito, o time tinha viajado, o Garrincha e mais os outros companheiros tinham ficado, e faziam uma parte do coletivo ali com os juvenis, onde eu estava fazendo teste. E para mim, imagina, chegando do interior de Jaú, né? Treinar ao lado do Garrincha, que era né, uma coisa assim, né? Era um ídolo mesmo, né? Lá que eu trazia do interior, e eu como meia.
poder passar uma bola para o Garrincha ali, ver o Garrincha ao lado, isso imagina para mim como era uma sensação extraordinária, né? Em seguida ele saiu, foi quando ele deixou, né? Junto com aqueles outros, com o Quarentinha, com o Zagallo, também deixaram nessa época, começo de 65, e o Manga viajou, recuperado, viajou para encontrar o time na excursão, e aí eu fiquei, né, próximo do Garrincha, fui reencontrar depois fui reencontrar quando nós fundamos um time alternativo, né? Aí foi passando o tempo, eles acabaram com a divisão de aspirantes, e isso causou podemos chamar um desemprego entre os jogadores, né? Uma categoria foi afastada, foi eliminada, né? E isso, o aspirante que era a melhor escola para a formação do jogador, porque no aspirante o jogador encerrava a carreira de uma maneira mais tranquila, mais harmônica. Então, e os jovens que o clube investia, que preparava 3, 4 anos, antes de se profissionalizar, jogava no aspirante. Então, era mal, você jogava no aspirante com jogadores que tinham sido campeões, que eram campeões do mundo, jogadores de seleção e tal. Era uma convivência muito harmônica e tal. Isso foi um grande prejuízo que aconteceu aí no futebol brasileiro. Por aí que nós fomos E o caminhando. Pelé? O que você achava? Aí o Pelé é aquela coisa, né? Fora do comum, aquele gênio, fora de qualquer parâmetro, né? E, ao mesmo tempo, era uma pessoa inteiramente dedicada ao futebol, com a mesma simplicidade que ele começou garoto, ele mantinha a dedicação. A minha primeira impressão, assim, a primeira concentração com o Pelé, já foi uma coisa impressionante, porque lá naquela chácara que tinha lá na Serra do Mar, Nicolau Moran, e lá era um lugar frio e úmido, assim, né? Então a gente ficava lá e tal. Ele gostava, ficava enrolado no cobertor, gostava de ver a novela e tal, mas era como um iniciante praticamente, e já estava avançado, né, na carreira. E o que ele demonstrou finalmente, né, quando se dedicou à Copa de 70, havia uma expectativa anterior até de que ele não disputasse, mas ele se dedicou de maneira, né, exemplar, e foi o que foi na Copa de 70. Estava no auge, um né? exemplo Naquela todo época da sentido. Copa de 70, né? Você jogava como um meia, né? Você era um meia, era o número 8. Não, ele se preparou, porque havia uma expectativa até de que ele nem não fosse participar da Copa de 70, né? Mas ele acabou aceitando o convite e se dedicou inteiramente, exclusivamente, né? Atingiu, né, uma forma extraordinária para ter aquele brilho que ele apresentou na Copa de 70. Eu sim, meio armador. Você tinha Camisa habilidade, 8. velocidade, né? E agora vamos lá. Queria saber como é que você foi parar no curso de medicina e virou médico. Olha, porque todo mundo conhece o doutor Sócrates, né? Todo mundo sabe que o Tostão também depois foi fazer medicina, né? Mas você é antes deles, né? Você foi fazer medicina antes, né? Como é que você foi? Essa história tem até uma curiosidade, porque antes de ser convidado para ir treinar no Botafogo, eu tinha sido convidado para ir para o Fluminense, no começo na metade do ano de 64. O Fluminense tinha um diretor que hoje a gente chama base, né? Que era um cara muito esperto nessa coisa de pesquisar, de arrumar revelações, jogadores e tal, né? Que
Walter Vasconcelos e tal. Então, o presidente do Fluminense era o senhor Nelson Vaz Moreira, que era um diretor do Banco Comércio e Indústria, que tinha uma agência em Jaú. Então, ele entrou em contato com o gerente lá, tinha alguém indicou meu nome, dizem até que foi o Ti, né? O grande treinador e espetacular jogador Elba de Padua Lima, que tivesse me visto jogar ou indicação, né? Então propus lá o meu nome, eles entraram em contato e o gerente foi lá na casa conversar com meu pai, dizendo que tinha um convite para eu ir treinar no Fluminense, mas estava no meio do ano. Aí o meu pai era professor, meu pai e minha mãe, então eles sempre nunca tiveram nenhuma interferência, e eu estava totalmente integrado ao futebol mesmo, né? Já estava jogando com 15, 16 anos, 2 campeonatos da segunda divisão, o 15 de Jaú, que era um time, uma história muito bonita, mas com a queda do Café foi parar na segunda divisão e nessa oportunidade eu passei a participar. E aí, o meu pai a única coisa que ele argumentou era assim, tá bom, você já está aí, está jogando, está viajando, está feliz, está satisfeito. Eu, que 16 anos, só queria saber de jogar bola, mas talvez possa ser melhor você ir no final do ano, porque você pode perder o ano da escola. Eu estava no segundo científico, né, o colegial naquela época, estava no segundo ano, e você vai poder perder o ano nessa fase já e tal. Então, tudo bem. Eu falei, não há problema. No final do ano, eu acabo o ano aí jogando no 15 de Jaú, está tudo certo, e vou. Mas houve uma mudança na política lá do Fluminense, e esse seu Walter, aí a mudança da diretoria, o dirigente do Botafogo, sabendo do quanto ele era bom nessa coisa de captar jovens jogadores e tal, eles puxaram o seu Walter para o Botafogo. E aí ele mandou o Américo, que é irmão do Edu, ponto esquerda extraordinário, que também era de Jaú. Nós saímos de Jaú no mesmo tempo, ele para o Santos e eu para o Botafogo. E ele tinha um irmão, o Américo, que jogava no aspirante do Botafogo. Aí o senhor Walter falou, olha, toma aqui a passagem, o dinheiro, você vai lá e traz esse garoto que está indicado aí, Afonso e tal. Aí houve um desencontro e tal, mas eu acabei chegando ao Botafogo no começo de 65, fiz os testes e depois voltei já para ficar e fazer o terceiro ano científico. Na época, o chamado pré-vestibular, né? Eu fazia o terceiro científico, chamado convênio, do pré-vestibular ao mesmo tempo. E foi assim, aí quando chegou a época, eu prestei o vestibular, e aí me matriculei no primeiro ano e segui, né? Jogando. Muita gente perguntou como é que é possível, porque da maneira como funciona o futebol hoje é impossível, é impraticável. Mas na época você só treinava num período. E às vezes, quando tinha jogo no meio da semana, você treinava até, às vezes era jogo noturno, você fazia até o coletivo chamado Pronto à noite. Então dava para ir estudando e cursando, morava lá nas instalações do clube e fui começando. Isso foi em 66, você falou que você entrou na faculdade de medicina? E qual 65. Qual foi a faculdade que você cursou? A Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. É uma escola federal isolada. Então você entrou em 66 e formou em 72. 70. Aí eu formei só em 73, porque quando eu fui para o Santos, eu tive que trancar a matrícula. Teve um ano que...
Então, em 72 eu joguei no Santos. Aí até havia a possibilidade de eu me transferir, o Santos oferecia essa possibilidade, e a escola de Santos muito conceituada também. Mas o Santos viajava o ano todo, para cima e para baixo, e meu contrato era de 1 ano. Né? Se eu fizesse, se fosse possível fazer a transferência, depois para desfazer seria difícil. Então eu optei por me dedicar ao Santos naquele ano de 72, e depois eu voltei Você se formou, em logo em seguida você 73, foi fazer e me alguma formei. residência, você ainda deu um tempo para você começar a... Porque, logicamente, acabou o futebol, você ia ter a profissão, nobre profissão, né? E você se especializou né, após a faculdade. Ou você esperou um tempinho para você fazer essa especialização? Pô, o último ano da especialização também teve um fato muito interessante, que eu fiquei nessa bola dividida, né? Porque eu estava jogando e tal, e tinha que fazer um internato, né? O, o ano da especialização e tal. E aí eu fiquei, né? Nessa bola dividida aí. Aí, conversando com colegas e tal, ele dizia assim, tal, tinha um professor, eu converso lá com o professor Josias, ele era um grande cirurgião e o professor da cadeira de cirurgia, né? Que não era a minha praia, não era a minha intenção, eu não tinha tendência a fazer cirurgia. Mas eu fiquei muito tenso, assim, e chegou uma hora que eu não tinha saída, eu fui lá conversar. E ele era uma figura extraordinária, assim, e eu falei, não sei como é que vai ser. Chegou uma hora que eu tive que bater na porta dele. Aí eu bati lá, aí eu não falei uma palavra. Quando eu abri a porta, ele estava lá, né, no escritório dele, no consultório, e ele assim, ô Afonso, eu já sei o que você quer, faz o seguinte, não se preocupa, vai lá e joga o seu futebol, quando você for se dedicar à medicina, você vem, me procura e faz a tua especialização, internato e tal. Né, eu pude contar com essa colaboração, né, de um espírito extraordinário, do professor Josias. E aí eu fui seguir, fiz o concurso da Previdência, fiz 2 estágios também naquilo que eu tinha uma tendência maior, que até hoje é a minha vocação maior, que seria... Eu fiquei quando eu fiz o concurso, você tinha 2 opções. Você podia fazer opção por 2 especialidades. E eu fiz uma que me tornasse ligado ao futebol, aos esportes, que seria a fisiatria, e a outra a pediatria, que eu tinha uma tendência natural. Depois cheguei a fazer 2 períodos de estágio no Instituto Fernando Figueira, né? Extraordinário e tal. E então foi assim. Você tem uma história com o jogador de basquete, Marcel, também. O Marcel fez medicina, jogou basquete, e os professores eram bastante condescendentes. Isso ajudou bastante, deu bastante sorte nesse sentido, né? A história do passe livre é que me permitiu também avançar, porque aí no Olaria, depois do primeiro contrato por empréstimo, ainda vinculado ao Botafogo, havia uma expectativa, tinha ido meio como castigo e tal, e tinha aquela história de uma barba, do cabelo crescendo, não sei o quê. Então, uma imagem assim, é muito, muito discutida, vamos dizer assim, né? Então, eu cheguei, mas era um clima tão pesado assim que a minha primeira atitude foi bater no quartinho colado na rouparia do treinador, que era o Paulinho de Almeida, extraordinário lateral do Vasco, né? E
no chamado Expresso, que era o mais cotado para a lateral direita da seleção de 58, primeiro Mundial, e que não pôde ir porque teve uma lesão, acho que teve uma fratura, alguma coisa. Mas era o extraordinário Paulinho de Almeida e o Eli do Amparo, o auxiliar dele, né? Então, meu primeiro gesto, meu primeiro movimento, estava sentindo um clima tão pesado que ele também era tido como durão, como um cara, né, rígido e tal. Aí eu tive a iniciativa de bater na porta dele e falei: olha, São Paulo, eu não vou aqui dizer de antemão ao senhor que eu sou bonzinho, que eu sou santo, que não tem nada, mas eu quero dizer ao senhor que eu vou ficar à disposição, pode contar comigo e tal. Então, uma maneira de quebrar o gelo, senão eu ia ficar eu atrás do toco esperando ele, né, ter alguma atitude e ele, né, com a maneira dele agir, esperando eu com aquela imagem ter algum vacilo para poder. Então, foi um quebra-gelo. No final das contas, o futebol o que resolve é resultado, né? E o Olaria aí foi muito bem, foi uma campanha extraordinária, depois discussão para fora também e tal. E acabou que, ao final desse contrato, eu entrei na justiça pela conquista do passe, e quando eu obtive, né, eu tinha feito um ambiente tão bom no Olaria que na mesma semana eu já comecei no Olaria de novo, agora com passe livre, e daí eu acabei indo para o Vasco, porque havia uma ligação grande entre portugueses. O Olaria tinha uma figura extraordinária, que era o grande benemérito, o Álvaro da Costa Melo, e então era uma ligação, assim, e acabei com mais alguns companheiros do Olaria indo para o Vasco. Eu acho que já me estendi muito, eu acho. Você tem o número de gols que você tenha feito quando você jogava profissionalmente? Não tenho. Uma boa pergunta, hein, rapaz? Eu vou ver isso. Tem algumas coisas que passam assim. Não tem muito tempo que eu me dei conta, assim, num papo como esse que a gente está tendo, de que no Botafogo a minha passagem tinha sido bem profícua, podemos dizer assim, porque nesse primeiro ano, lá no chamado juvenil, né? Agora juniores, o time do Botafogo, nós ficamos vice-campeões. No segundo ano, foram dois anos que eu disputei, embora eu já estivesse jogando também, sendo aproveitado no time de cima. Aí nós ficamos campeões de juniores. Primeiro ano vice-campeão, segundo ano. E depois campeão de aspirante, e aí foi aquele período fértil também, né? Um dos grandes períodos do Botafogo, né? entre 65 e 70, especialmente em 67 e 68. Então, que o Botafogo também ganhou o Taça Guanabara, Campeonato Carioca e alguns torneios fora, né? Que tinha esse período de discussões. Então, eu acabei sendo campeão em todas as categorias do Botafogo. E eu não tinha nem me dado muito conta disso. Vai passando, vai mudando e tal. Assim. Dá uma levantada para você ter aí no teu... eu também não era do artilheiro, mas fiz uns golzinhos aí. Eu terminei minha carreira em 82, no Fluminense. Não fui no começo, mas fui no final. Não foi o começo, mas foi o encerramento. Foi uma das minhas maiores vitórias na carreira, foi justamente isso, ter conseguido jogar em clubes de primeira linha com o passe, de posse do passe, que isso é uma coisa inconcebível, né? O que isso significou, né? No próprio julgamento, quando eu fui julgado no Tribunal da Federação, o representante, o advogado do Botafogo, no caso, né? Ele falou assim, eu até fiquei muito chocado, ele falou: olha, eu não sei por que nós estamos reunidos aqui discutindo essa situação,
se é sobre o passe que repousa a estrutura do futebol profissional e tal. Era uma coisa inconcebível contestar o passe, né? E eu até saí dessa sessão muito, muito perturbado, assim, né? Chocante e tal, mas depois a coisa caminhou. E você, você formou em 73, né? Que você parou, acabou em 83, você não exerceu a medicina, você só foi exercer depois que você parou de jogar futebol. Aí você Não, não, não. Eu fiz o concurso do INSS, e, e, e já comecei a jogar. Por isso que eu disse que a história da interrupção e da luta pelo passe, que isso levou uns 3 anos. Então, enquanto a coisa ia para lá, não ia para cá, eu fiquei afastado, sem poder jogar e sem poder treinar, proibido de receber o material da rouparia, ordem para não dar material, não sei o quê. E aí isso foi se arrastando, não aceitaram ir por empréstimo, alguns clubes grandes, São Paulo, mas tinha sido inaugurado o Mineirão, o Atlético estava estourando, e tinha um representante que era ligado ao Atlético e ao Botafogo, jornalista lá no Rio, e também o Botafogo não aceitou fazer, né, nem empréstimo, nem nada. Eu fiquei, né, proibido ali e tal. E aí eu fui avançando, entendeu? Aí teve um ano que não houve jeito, que foi o do Santos, como eu disse, né? Mas na volta eu fechei o ciclo, já fiz o concurso da Previdência, do INSS, que foi onde eu trabalhei até me aposentar, né? E vim para hoje, eu moro em Paquetá, eu vim para cá aposentado, e aí trabalhei mais 5 anos aqui na saúde da família. Você continuou depois de trabalhando aposentado. como médico, se aposentou, mas ainda está atendendo aí porque tá. Agora não, agora eu parei de vez, a não ser quem me procura uma ocasião ou outra e tal, né, o que eu posso colaborar, eu faço, mas eu sempre trabalhei como médico no serviço público, nunca tive particular, nem clínica, nem consultório particular, sempre trabalhei no serviço público. Aí eu acabei, né, aí comecei na reabilitação do INSS com a fisiatria, né, participando de um projeto que eu acho extraordinário, que era uma equipe, né, de várias, assim, né, de vários atendimentos, o atendimento médico, tem a fisioterapia, tem a terapia ocupacional, tem a assistência social, a alfabetização, isso atendendo os trabalhadores, quer dizer, o camarada ficar afastado sem poder trabalhar porque tem uma doença ou uma lesão, e aí, enquanto ele está se tratando, ele avança, às vezes é analfabeto, se alfabetiza, né? Se precisa até ter condição de retornar, qual for a condição dele. É uma maneira extraordinária, não sei como é que isso funciona hoje, mas é um projeto que tem o maior valor. Comecei trabalhando, aí depois passei para a perícia médica e por último, na parte médica da perícia, né? E A tua idade hoje? até me aposentar. 77. 77. Tá. Agora, fala um pouquinho daquilo que a gente, obviamente, está feliz hoje. Botafogo, rapaz, como é que você... Aí, o Botafogo aí... Poxa vida, merecido, né? Nós que torcemos para outros times, nós temos o nosso grupo de futebol, aquela zoação de futebol entre amigos. Isso é que eu estava querendo me lembrar, que você já tinha tocado no começo,
E eu acho que é a parte mais importante assim desse período, desse novo período de conquista do Botafogo. O Botafogo tem uma história muito grande lá de trás, dos mais antigos, e teve aquele período, né, difícil um time poder contar nas suas linhas, ao mesmo tempo, com Newton Santos, Didi, Garrincha, né, principalmente, os jogadores assim, fora do comum. Então, esse período da fase de 58, 62, né, foi um período do Botafogo também extraordinário. Depois teve esse período que eu tive a felicidade de participar, já entre 65 e 70. Também um período muito fértil, que o Botafogo ganhava muita coisa. E depois também teve um período que o Botafogo ganhou, né, o pessoal em torno de O brasileiro 95. Assim. 95, me parece, né? 95. Foi 95 que ganhou um brasileiro. Isso, me parece, né? Nós ganhamos um brasileiro, que no final eu acabei levantando a taça lá, era capitão do primeiro brasileiro do Botafogo, depois ganhou 95 e agora essa conquista com o futebol. O interessante que eu falei você disse assim, esse time do Botafogo ficou muito simpático. A coisa mais legal dessa conquista foi a gente encontrando com torcedores de todos os clubes e gostando de ver, né, e apoiando, dizendo, não, eu sou Fluminense, eu sou Vasco, não sei o quê, mas eu estou torcendo para o Botafogo e tal, e, né, principalmente aqui do Rio. E isso foi a coisa muito legal. Teve um lado até triste, né, que alguns torcedores, que são os chamados fanáticos, né, que ficam cegos e tal. E teve alguns que, mesmo durante no calor dos jogos e tal, das decisões, o clube dele não estava em questão, mas eles se manifestavam, assim, uma coisa meio feia, assim, né? Porque a melhor coisa foi a maioria gostar de ver o futebol. E isso me fez lembrar muito também. Ele era flamenguista, gravou o hino do Flamengo, mas ele fez os hinos. Flamenguista, host de jogos e tal, gravou o hino e tal, adaptou o hino à época e não sei o quê. E ele dizia assim, poxa, eu cansei de sair do Meia, que era o bairro onde ele era a origem dele, eu cansei de sair do Meia para ver o Garrincha jogar. Então, esse é o espírito de quem gosta do futebol, não é uma coisa cega. Nós tínhamos o Flamengo do Zico, né? Eu acompanhei aqui. O Zico até hoje é uma das melhores pessoas que a gente conhece. Agora a gente gosta da arte do futebol. Quem gosta de futebol. E agora em seleção brasileira, né, rapaz? O que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos nos virar? Sem esse talento que a gente. Não, eu acho que tudo depende da direção, né? Das decisões no mais alto nível e tal. Mas eu gosto muito do Dorival, porque ele tem um projeto, ele tem um caminho, né? Um começo, meio e fim, e ele vai fazendo o trabalho dele. É evidente que a gente tem, né, na parte de administração, muita dificuldade. A CBF tendo troca de dirigentes aí, né? Mas se deixarem o Dorival trabalhar, a gente pode ter isso é aí que está a dificuldade, que o futebol é resultado, né? As dificuldades são muitas, porque a coisa se transformou de uma tal maneira que os jogadores são todos espalhados pelo mundo e já
trabalhando de uma maneira diferente, né? Você vê que quando junta para fazer um jogo, ou, né, um amistoso, ou mesmo esses jogos de classificação, é difícil de você ter uma massa congregada, né? É nisso que o Dorival trabalha bem. Que o principal de qualquer trabalho coletivo, né? Qualquer tipo de trabalho coletivo, especialmente no futebol, a necessidade maior é que haja um entendimento entre, né? E ainda mais são jogadores extraordinários, cada um uma estrela e tal. Você fazer isso, todo mundo remar na mesma direção, né? Hoje é muito difícil, porque um sai daqui e vai para Nova York, o outro vai para Paris, o outro vai para a Arábia. O futebol engessou-se demais, foi um pouquinho a essência nossa, né? Eu vejo, às vezes, treinadores de jogadores de base inibindo a habilidade de jogadores adolescentes que têm habilidade, ao invés de tentar ensinar uma inteligência tática para esses atletas, eles inibem, querem que solte a bola logo, querem passe. Isso, bem lembrado. Nós tivemos, por exemplo, alguns lançadores, e o primeiro que vem à cabeça é o Gerson, né? Então você vê essa essência sendo perdida por conta, talvez, de uma nova filosofia. Isso, é muito importante o que você está falando, e nós acabamos de comprovar isso. Nesse jogo que o Botafogo teve um jogador expulso aos 40 segundos do jogo, menos de 1 minuto, tá entendendo? Se você não tem um jogador, como no nosso caso agora foi o Luiz Henrique, que é um jogador que pega a bola e dribla, e tenta e parte para cima, você não equilibra a relação numérica de jogador. Porque quando você tem um jogador que improvisa, que dribla, se você dribla um, você praticamente equilibrou a diferença de números. Se você dribla dois, você passa a estar em vantagem, né? E foi fundamental o Botafogo contar com um jogador desse tipo, porque passou o jogo inteiro, praticamente a expectativa seria de se defender, e não, acabou o primeiro tempo com 2-0, a coisa também, né, inimaginável. Afonso, poxa, prazer muito grande falar contigo, conhecer um pouquinho da tua vida, da tua história, grande jogador, grande médico, quer dizer, produtivo para a sociedade, ainda está aí produzindo, com projetos, cabeça boa, papo bom, e mais uma vez te agradeço aí a diferença por ter me atendido com o colega, né? Não, agradeço a lembrança e a oportunidade. É sempre bom, né? Sempre bom trocar. São nossas paixões, né? O esporte é medicina. Esse aqui é o caso. Meu amigo, um abraço, fica com Deus, que Deus te... Um abraço a você, a todos que nos acompanham aí. Saúde, felicidade, um fim de ano muito Obrigado. bom. Saúde, felicidade. E fica com Deus aí, um abraço. Nesse grande momento do Botafogo, é importante que resgatemos essas histórias, porque realmente somos um país sem memória. Esse grande personagem ainda está por aqui, produtivo, ensinando as pessoas. É por isso que fizemos questão de trazê-lo para contar sua história, para que os mais jovens saibam que o momento atual é o reflexo de fatos conduzidos por personagens como Afonsinho, o companheiro de Pelé e Garrincha, colega de Sócrates e Tostão, alguns dos maiores da história. Olá, amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade,
falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco, que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então, para isso, nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir. E na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esporte. Vamos em frente.